Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do programa Café e Convidado. E o convidado de hoje é o meu amigo, o meu irmão, companheiro de ministério, presbítero e psicólogo, Adriano. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quero de antemão agradecer pela honra de ter atendido o nosso convite. Iremos para as considerações iniciais. O tema de hoje é ansiedade. Ansiedade nos dias atuais. Para tratarmos desse assunto, nós achamos por bem convidarmos o nosso amado irmão, que é especialista no assunto, e irá nos ajudar com prevenção sobre este mal, ansiedade. O espaço é seu, meu convidado, para as considerações iniciais. Então, gente, também quero agradecer, boa noite, a paz do Senhor Jesus, agradecer ao nosso pastor Erisvaldo. Erisvaldo. Agradecer pelo convite, pela confiança, né, da gente estar aqui. A gente não vai trazer algo mecânico ou muito teológico ou muito específico assim, mas a gente vai é mais um papo mesmo, né? É uma coisa mais descontraída. O Café e Convidado é um papo, é um bate-papo, uma descontração, é algo que deixa os nossos seguidores, os nossos telespectadores, né, com estímulo, sim, para continuar nos assistindo. Sim, é isso mesmo. E assim, como quem me conhece sabe que eu gosto de anotar, eu gosto de grifar, eu gosto de marcar, porque eu sou um pouco esquecido. Então eu fiz aqui um resumo daquilo que a gente vai falar, né, sobre a ansiedade, e aí eu coloquei saúde mental e autoconhecimento, né, a ansiedade sobre a lente clínica. E aí, de antemão, eu trouxe um textinho só para a gente ilustrar sobre a ansiedade. Então, a ansiedade nada mais é do que um sentimento desagradável de apreensão, né? E, na verdade, quando a gente fica ansioso, a gente fica apreensivo, a gente fica meio angustiado, né? E assim, em situações, né, de roubo, de um assalto, uma situação de prova, uma prova do Detran, uma prova da faculdade, sempre a gente está ali ansioso. E a ansiedade, ela é isso, ela é um mecanismo de sobrevivência, de defesa, né? Tem pessoas que, quando sentem ansiedade, mediante uma situação de um assalto, ou ela vai para cima, ou ela paralisa. São situações diferentes, mas ela vem mesmo como esse mecanismo mesmo de sobrevivência. E como o senhor estava falando, né, que antes de a gente começar a gravar, na parte espiritual, o Senhor também ele já vai recomendando, né, em alguns versículos, como Filipenses 4, 6, 7, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pelas súplicas. Então o Senhor já está dando aquela recomendação que não andeis ansiosos, não quer dizer que a gente nunca vai ter ansiedade, mas a gente pode ter, mas não é para andar todos os dias, todas as horas. E, na verdade, quando a gente anda ansioso, aí a gente já vê que é uma coisa exacerbada da ansiedade, e isso já vai transformar em um transtorno. E isso já vai para patologia, né? E quando é patologia, a gente fala de doença. O excesso se transforma em doença. Já está. É como se fosse uma coisa crônica. De tanto você andar ansioso, já vai virar um transtorno, e transtorno é patologia, e patologia é doença, e aí a gente precisa cuidar. Só que o bom é a gente cuidar antes de acontecer, ou seja, prevenir, né? E todo mundo tem ansiedade, todo mundo é normal do ser humano ter, só não pode ficar excessivo, né? A Bíblia, ela não está prescrevendo algum tipo de terapia, ela está recomendando. Em Filipenses, que é o texto base para o nosso tema na parte bíblica, porém na parte psicológica, nós estamos caminhando com duas linhas
a linha psicológica e a linha bíblica, as recomendações espirituais. Isso. O texto que nós estamos nesta noite com ele como base do nosso tema, Filipenses 4:6, deixa eu ler. Não estejais inquieto por coisa alguma. A inquietação já é o excesso da A inquietação, na verdade, já é a ansiedade. É porque são sinônimos. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. A recomendação aqui é levar a Deus aquilo que está causando a inquietação. Sim. Oração. Sim. Uma recomendação bíblica para espiritualmente nós combatermos se tivermos com essa súplica, com oração e com ação de graça. Sem esquecer de agradecer. Mesmo ação de graça. Mesmo que esteja passando por um momento difícil, da ansiedade, tem que orar, tem que suplicar a Deus e tem que agradecer também, né? Em tudo a gente tem que dar graça. Sem o agradecimento poderá voltar, né? Nada demais. Nunca é demais ser grato a Deus. Porque nós, na ingratidão, poderíamos ter o problema que afastar de vez a ansiedade. Seja grato após orar. Já está bom, já está curado, já teve a ansiedade afastada, agora seja grato para que não volte. Vamos prosseguir. Um segundo versículo que fala de ansiedade na Bíblia, muitos falam, mas em Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, o 7, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Ou seja, não se acomodar se está incomodando. Eu costumo falar que existe atuações que seja na área da psicologia, que seja na área biológica. Tira o conforto. Qualquer anormalidade tira o conforto de vida. O conforto da vida está na normalidade. Quando algo sai da normalidade, não fica confortável. E quando sai da normalidade, o que fazermos? Esse versículo está sugerindo lançar o Senhor. O Senhor está havendo uma situação em que eu não estou confortável. Mais uma vez, oração. Mais uma vez. É um complemento do outro versículo que a gente tem no Filipenses, né? Isso, exatamente. Complemento. Porque, assim, o 7 do Filipenses, versículo 7 do capítulo 4, ele diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento. Que, na verdade, o que tem que exceder dentro de nós é a paz de Cristo e não a ansiedade. E quando ela excede dentro da gente, como eu falei, aí que ela torna-se predominante. E torna-se patologia. E quando uma coisa boa, quando algo bom torna predominante, a gente está... Outra coisa que, tipo, a parte psicológica da ansiedade, quando ela é excedida, ela é refletida nos nossos comportamentos. E a gente sabe que, como cristão, quando a gente excede alguma coisa dentro de nós, quando a gente transborda, a gente consegue transferir para outra pessoa. A gente consegue influenciar outra pessoa com esse comportamento, com esse excesso. E se for um excesso bom, vai refletir também positivamente. Mas se for um excesso negativo, de um exagero de ansiedade, também vai transmitir para a pessoa. Eu estou ansioso, o senhor anda todos os dias comigo e eu estou ansioso, vai terminar o senhor também ficando ansioso. Entendeu como é? Então, o meu relacionamento com alguém ansioso pode tornar o senhor também ansioso. Entendeu? É comportamento. Se eu ando com uma pessoa que reclama demais, daqui a pouco eu estou reclamando também demais. Se eu ando com uma pessoa que vive orando, eu também vou orar. Entendeu? Então, até isso a gente orienta, dependendo da consulta, da orientação que a gente está dando para um paciente, porque, assim, tem muita gente falando sobre... É um tabu, a gente não vai nem entrar nessa questão. Mas tem muita gente falando sobre psicólogos que são católicos ou que são evangélicos e que orientam também numa parte espiritual.
Não é que a gente vai forçar alguém a ser crente, ou ser católico, ou ser da Umbanda, ou ser de qualquer religião. Mas se a pessoa chega no nosso consultório dizendo que a rede de apoio dela é a igreja, a gente vai reforçar que ela continue indo para a igreja. De repente ela parou de ir. E aí a gente reforça, não, volte, vá para sua missa, vá para o seu culto, né? A gente reforça que a pessoa vá. Não é que a gente está dizendo assim, se converta. Não é isso. Mas a gente reforça essa rede de apoio. Porque tem a rede de apoio família, tem a rede de apoio amigos, tem a rede de apoio espiritual, que é a igreja, ou qualquer outra que você frequenta, e a gente sempre está reforçando isso. Entendeu? A prevenção, ela tanto traz benefício para nós, com base no que acabamos de ouvir do especialista, a prevenção traz benefícios para nós e para quem está ao nosso redor. A falta da prevenção, quando nós não buscamos a prevenção e somos afetados, vamos também prejudicar outros. Sim. Então é a indução. Se eu estou bem, eu vou levar algo de bom para quem está em minha volta. É porque, na verdade, pastor Erisaldo, o ambiente ele tem o poder de mudar. Entendeu? Então, se eu ando num ambiente adoecido, eu fico adoecido. Se eu ando num ambiente saudável, eu fico bem, fico saudável. Entendeu? Então, o ambiente ele tem esse poder. É aquela coisa. A gente fala assim sempre, eu sou evangélico e não participo de festas mundanas. Por quê? Porque uma hora ou outra, isso vai me afetar diretamente, e daqui a pouco eu não estou mais evangélico, daqui a pouco eu não estou mais servindo a Deus, daqui a pouco eu estou bebendo, daqui a pouco eu estou dançando, me prostituindo, fazendo coisas que eu fazia, deixei de fazer, e agora, porventura, se eu voltar a frequentar o ambiente onde eu era e não estou mais, pode influenciar. As pessoas dizem que assim, o outro não assim, vamos supor, eu não posso influenciar o Senhor. Aquela história de dizer assim, ó, meu filho, não saia não com tal pessoa, porque pode influenciar. Os amigos influenciam. Influencia. Não pode ser a curto prazo, pode ser a longo prazo, mas influencia de alguma forma. Influencia. É inegável que isso não tem como aconteça. Prosseguindo, vamos para as recomendações de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Existem alguns comportamentos que com ele não agrada a Deus. Sem fé. Inquieto não agrada também a Deus. Jesus está recomendando não andar inquieto. Porém, a inquietação, ela tem uma explicação. Não justifica, mas tem uma explicação. Vamos agora para esse texto, palavras de Jesus. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, nós encontramos Jesus recomendando o seguinte: não, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário. Jesus está recomendando que é a coisa mais importante para a gente focar. Ou seja, se nós focamos mais na veste do que no corpo, nós estamos buscando focar em algo de menos valor, desconforto de vida. É porque, assim, na verdade, ele dá orientação, né, sobre isso, da gente não andar inquieto ou ansioso. E aí, o que é que a gente pensa? Lógico que a gente sabe que a salvação é mais importante do que o material, né, do que o que está posto, de vestes, de comida, de bebida. Só que, o que é que a gente recomenda não? O que é que a gente comenta sobre isso? Eu não tenho condições de comprar um paletó. E por que eu compro esse paletó? Isso vai me gerar uma ansiedade para pagar esse paletó. Porque eu sei que eu não posso pagar e eu compro do mesmo jeito. Entendeu? A compra do paletó, fora de condição e fora de tempo,
vai desencadear essa a ansiedade. Porque a gente orienta assim, pastor, o senhor tá ansioso, tá? Eu, às vezes, tomo um cafezinho quando a ansiedade quer me atacar. Pronto, olha aí já vai tomar. Aí já tá eu vou tudo tomar certo. aqui pra... Ó, eu sou um pouco ansioso, mas hoje eu tô até confortável aqui. Tô à vontade. Mas eu sou um pouco ansioso. Mas eu tô à vontade. Mas um pouco dá pra controlar as emoções, dá pra controlar. Mas aí é o que a gente sempre orienta assim, vamos supor. A pessoa é muito ansiosa. Eu digo assim, ó, para o senhor prevenir ou para o senhor controlar ou cuidar dessa ansiedade, chama a varoa para ir no shopping, tomar um sorvete, passear, andar, olhar outros ares. Mas, pastor, eu não tenho dinheiro para comprar nada. Sim, mas eu não estou mandando você ir comprar. Estou mandando você sair de casa, do ambiente que está lhe causando ansiedade, porventura, e você pelo menos levar os R$5 de casquinha para comprar um sorvete. E isso não vai lhe causar ansiedade, não vai causar mais ansiedade, por quê? Porque você está indo já com o que você tem. Você não vai fazer outras compras que você não possa pagar depois, porque de repente a ansiedade está porque você está com a parcela do apartamento atrasada, ou a do carro, entendeu? Ou IPTU, ou IPVA. Aí o que vai gerar ansiedade são as datas. Data gera ansiedade. Gera. A data tá lá na frente. Mas eu já tô ansioso. Mas, na verdade, o que vai gerar ansiedade é a falta de planejamento, de organização. Porque eu preciso me planejar, me organizar para eu poder não ficar ansioso na data. Quando ela chegar. Eu tiver que pagar o boleto, pagar o cartão, pagar o prestamista que passa na rua. Ele passou vendendo uma cadeira. Você sabe que não pode comprar porque você foi lá e comprou. Isso vai gerar uma ansiedade. Querendo ou não, vai gerar. De pessoas que não têm um certo caráter ético, e aí compra, sabe que não pode mesmo e deixa para lá. A ansiedade não vem. Mas pessoas que são compromissadas, realmente, vai gerar ansiedade. Olha, o senhor falou compromissada. Existe a compromissada e a que tem a compulsão. Por compra. Não é tema a compulsão. O que dá o desequilíbrio na parte financeira é a compulsão. Sim. É comprar, porque encontrou na promoção. Comprar por comprar. Isso. Mas quem tem ansiedade, eu já ouvi que sente prazer em comprar. Sempre que quer se aliviar de alguma tensão, compra. Não se controla de não comprar. É porque aí já é outro tipo de transtorno. Já é outro. Hoje tá também junto com a ansiedade, né? Porque são vários transtornos de ansiedade que tem e a compulsão está dentro desse transtorno também. E aí já é uma coisa mais aprofundada da ansiedade, né? Porque tem a ansiedade, tem só a ansiedade, tem a ansiedade generalizada, aí tem o transtorno de ansiedade afetiva, tem vários tipos de transtorno de ansiedade. E aí já é uma patologia. A compulsão já é uma patologia, né? Prosseguindo nas palavras de Jesus, no 26 do capítulo 6 de Mateus, ele já recomenda: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que ela? Jesus aqui, ele está apresentando uma ação ajudadora de Deus aos que nele confiam, aos que não se preocupam, mas tem motivo para se preocupar. Só que há outra recomendação, que é lançar sobre o Senhor o motivo, lançar as nossas necessidades, porque ele tem cuidado de nós. Ou seja, quando nós entregamos a situação a ele, o que viria sem aquela entrega não virá mais, porque Deus está providenciando. É porque, na verdade, eu entendo com esse versículo a mesma coisa que aconteceu com Moisés quando veio o maná. Foi que Deus recomendou que comesse naquele dia e não guardasse para o outro. Porque aí o que é que vem com a parte da psicologia? É você viver o aqui e agora. Viva o hoje, o presente. Quem vive no passado, na verdade, é propenso a ter depressão. E quem vive no futuro é propenso a ter ansiedade. Aí você tem que viver no presente. Aí você não vai ter esse tipo de problema.
nem depressão, nem ansiedade. Então, viva o aqui e agora. A gente precisa viver o aqui e agora. E é isso. Aí, assim, muitos pacientes, quando chegam no consultório, ele já chega dizendo assim, que quer aniquilar a ansiedade da vida deles. Só que não tem como a gente aniquilar ela, destruir ela por completo. Ela é normal, ela está intrínseca a gente. Só que a gente tem como gerir as emoções e assim fazer com que a ansiedade ela diminua, ela minimize, entendeu? Quando a gente começa, aí por isso que eu falei para o senhor, do planejamento, da organização. Então, o primeiro passo para a saúde mental é entender que a ansiedade, ela é, na verdade, um mecanismo de sobrevivência. Então, não tem como tirar ela da gente. Agora, tem como a gente conseguir gerir ela. Imagina uma casa e imagine que o seu corpo é uma casa e a ansiedade ela é o alarme de incêndio. Se tiver algum tipo de fumaça ou fogo, o alarme ele vai ser acionado. Não é isso? Isso mesmo. É como se fosse a ansiedade dentro do nosso corpo. Só que às vezes esse alarme está sendo acionado só com o banho quente do chuveiro. Porque tem algo ali que é relacionado a esse alarme, é uma fumacinha saindo ali do chuveiro, uma temperatura maior que ele está sentindo e ele começa a alarmar. Só que não está tendo problema nenhum, é só o chuveiro. E o nosso corpo também às vezes faz isso. Ele começa a dar sinais que está tendo algum problema sem ter. E a ansiedade ela é dessa forma. Se a gente alimentar ela, ela vai crescendo. E a gente não pode fazer isso. A gente precisa, na verdade, recalibrar esse alarme de incêndio para que ele funcione só no momento certo, quando realmente eu ver algum problema. Entendeu, pastor? Entendi. Aí estando na normalidade. Quando sai dessa normalidade, aí vai haver avisos falsos. Sim. Desse jeito. Qualquer coisa. O organismo vai ser acionado a agir com energia que não era necessária. Vai haver desperdício de energia. É fake. É fake. Sinal fake da anormalidade. Isso mesmo. Maravilha. Vamos continuar com o nosso programa Café e Convidado. E o nosso convidado hoje, estamos felizes, alegres, pois o nosso convidado enfrentou algumas dificuldades, mas chegou. Algumas dificuldades, e na verdade essas dificuldades muitas das vezes causam ansiedade na gente. Assim, eu fiquei de boa. Segurou a ansiedade com os imprevistos. Controlei as emoções, o pastor chegou lá, me buscou, né? E aí a gente chegou aqui. E outra coisa, viu, pastor, também que eu queria falar sobre a mente ansiosa, é que a mente ansiosa, ela vive sempre no e se? E se? E se eu não passar na prova de amanhã? E se eu não conseguir o dinheiro da parcela? Ele vive nessa condição. E se? Quando na verdade é para ele só viver. Só viver. Deixa o e se para lá. O se é uma condição. E aí a gente não pode viver nessa condição toda hora. A gente precisa viver o normal, o aqui e agora, como a gente falou. Só para eu acrescentar isso. Maravilha. Vamos continuar com o bate-papo dentro do tema ansiedade nos dias atuais. E é algo antigo, né? A ansiedade, essa inquietação, ela não é de agora. Onde teve humanidade, teve ansiedade ali. Desde quando começou a existir, né? Desde quando começou a existir. A existir, isso. Porque, na verdade, o ansioso, ele vive num futuro caótico. Ele vive num futuro caótico onde nem existe ainda e ele já está criando o futuro. A ansiedade, ela causa insônia. Causa insônia. Quais são os sintomas físicos que, pelo que eu tive estudando, as anormalidades psicológicas, elas interferem na vida, em patologia física, porque é biopsicossocial. Então ela interfere na alma, que é a mente,
ela interfere no espiritual, ela também interfere no biológico e no social. Porque a ansiedade, muitas das vezes, ela até interfere na interação do ser com o outro, na interação social. Então, por isso que é o ser biopsicossocial. E a ansiedade, ela vai nessas 3 estruturas que a gente é formado: corpo, alma e espírito. Ela interfere nos 3. Então, assim, ela interfere no sono, a gente fica com insônia, ela causa sintomas de... Eu sou muito comum nas minhas palavras, eu não gosto de ser muito técnico, porque eu quero que a pessoa entenda. Com certeza. Ou seja, ela dá diarreia. E o nosso público é um público simples, é um público que vai nos assistir. Eu quero até aproveitar e agradecer os que nos assistirão, os que assistirão essa palestra desta edição do Café e Convidado, pois nosso objetivo é levar, através deste projeto, evangelização, prevenção. Hoje a prevenção psicológica. Nós vamos concluir daqui a alguns minutos o programa deixando prevenções. Eu falarei um pouco da minha experiência, como eu me livrei de ansiedades que estavam me deixando desconfortável. Hoje eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Está conseguindo administrar muito maravilhosamente. Agora, o que me deixava ansioso? Excesso de trabalho. Diminuir, modifiquei. Aliás, eu gosto do cafezinho. Eu não consigo. Eu gosto de um cafezinho. É que eu estou em abstinência. Hoje eu bebi pouco durante o dia o café. Aí agora. Que o organismo tem essa questão de compensar. É outro assunto, né? O programa não dá para isso, mas tem essa questão. Se alguém toma 3 xícaras de café por dia, até 9 da noite, e só tomou uma, o organismo vai pedir 2 xícaras para poder compensar. Mas como o senhor estava perguntando sobre o que é que ela causa no nosso corpo, né? A insônia, na verdade, né, ela altera, né, o nosso sono. A síndrome do intestino irritado também, que é a tal da diarreia. Ficou ansioso para fazer uma prova, tem que se segurar, porque senão causa um estrago. Sim, pode avançar. Né? Dores de cabeça, cefaleia, né, na verdade. Como é que eu posso falar? Os ossos dói, o corpo dói, os tendões ficam tensos, né? Sudorese, a gente soa a mão, soa o pé. Tudo isso são sinais causados pela ansiedade. São sinais que o corpo dá, na verdade. Paralisa. Da ansiedade. Outro dia eu estava na UPA também. E chegou uma jovem, tinha pouca idade essa jovem, ela chegou e já foi para a cadeira, já foi conduzida através da cadeira, nem em pé ela conseguia ficar cadeira de rodas, e a família estava falando que era quadro de ansiedade. Porque ela também causa taquicardia. Também. Aceleramento do coração, falta de respiração. Então, às vezes, são sintomas de quadro cardíaco que, na verdade, é uma ansiedade. Você chega lá tendo quase um infarto, mas, na verdade, é a ansiedade. Faz tudo isso com a gente. Se tem algo que a ansiedade nunca afetou, foi o sono. O seu? Eu tenho um sono... eu tenho um sono congênito. Eu nasci dormindo. Eita, meu. Eu durmo com facilidade. Quando jovem, eu andava de bicicleta dormindo. Eita, então, Jesus, 3 faltas que eu não tenho. É falta de apetite, falta de sono e falta de ar. Pronto. Tudo certo, né? A minha vida é uma maravilha, do jeito que, na medida do possível. O que é que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade? Assistindo o Café e Convidado. Eu já estava bem sarado de um quadro de ansiedade que eu sentia por excesso de trabalho. Eu não posso deixar de trabalhar, porque meu nome é trabalho e o sobrenome é hora extra. Eu posso até mudar o que fazer, mas não posso, porque eu sou quase um viciado em trabalhar. Então, eu já estava bem recuperado de quadro de ansiedade. Aí, quando eu iniciei o Café e Convidado, pronto, pastor, esse programa tem sido uma prevenção. Pessoas que assistirão esse programa
ficarão mais aliviados. Olha, mas a gente está descontraindo. A descontração, estar em roda com amigos, participando de um momento. Daqui a pouco nós vamos participar de um banquete, porque após o café e convidado, e quando o convidado é psicólogo, a gente tá ali, a minha esposa, a varoa, tá ali. Ela que é a responsável pelo cardápio. Então, quem já veio aqui sabe que não sai de barriga vazia. Eu sei que o senhor gosta de trabalhar. Agora, a Bíblia diz que tem tempo para tudo, né? A varoa às vezes reclama que o tempo para ela tá meio curto. Tem tempo para o trabalho. Por isso que eu já deixei 2 atividades, eu tenho 10 atividades, fora o CLT. Pois é. Aí larguei 2, ainda ficaram 8. Tá demais ainda, não tá? Tem o tempo do trabalho, tem o tempo do café com o convidado, né? Tem o tempo do espiritual, que é a igreja. Também. Mas a gente precisa lembrar que tem um tempo para nós. Para ir numa praia, para ir no shopping, para ir no cinema se gostar, para ir no teatro. É prevenção. É prevenção. Contra contra a ansiedade. Pessoas que só trabalham, não leva a varoa para passear. Só trabalha e não goza do que trabalha. Aí quer dizer, dinheiro no bolso e ansiedade na mente, né? Dinheiro no bolso e ansiedade na mente não dá conforto. Não rola. Agora, a mente tranquila e o bolso vazio também não é muito legal. Tá legal. Tem que ter um equilíbrio. Dinheiro no bolso e a mente tranquila. Uma coisa com a outra, né? E aí, o que a gente recomenda muito com os pacientes que vão lá no consultório, quando fala sobre ansiedade? A gente tem uma técnica do 5-4-3-2-1. É uma técnica que funciona quando você fica ansioso do nada, em algum ambiente. Vamos supor, estou no trabalho e de repente bate a ansiedade. Aí é 5-4-3-2-1. Então a gente vai dizer mais ou menos o que é. 5 coisas que você pode ver ao seu redor. Porque quando a gente faz essa técnica, a gente tira o foco da ansiedade e coloca o foco em outra coisa. Então, o 5. Aí eu vou colocar o meu foco em 5 coisas. Eu olho para aquele ventilador, eu olho para o senhor, eu olho para esse violão, eu olho para essa luz, e eu vou procurando 5 coisas para eu olhar para tirar o meu foco dessa ansiedade. O 4, porque na verdade ele trabalha com os sentidos. Você viu que foi a visão, né? Eu vi. Agora o 4 coisas que você pode tocar. Aí já lembra para mim, o tato. É outro sentido. Foi a visão, agora é o tato. Então a gente pode tocar em 4 coisas ao nosso redor. Pega na textura dessa toalha de mesa. Pega na textura da Bíblia. Pega no celular e vai sentindo 4 coisas. O 3 sons agora é a audição. Eu estou ouvindo aqui o celular de alguém tocando lá fora. Eu ouvi a voz do Elvis ali, falando alguma coisa. E aí eu posso ouvir a minha própria voz ou a voz de quem está perto de mim. Já foram 3 sons. Entendeu? Eu posso ouvir o som do passarinho cantando. Então é mais outra coisa. E você vê que, foi 5 coisas para eu ver, foi 4 coisas para eu sentir, agora 3 coisas para eu... 5 para eu ver, 4 para eu sentir e 3 para eu ouvir. E isso vai tirando o foco da ansiedade. Agora você pode sentir 2 cheiros que você possa identificar. Eu estou sentindo o cheiro do café, e o senhor, né, deu aí uma... Esse café é cheiroso. Isso. Eu não posso falar a marca, porque a gente não, mas é que a gente está aguardando um patrocínio do café. Quando chegar o patrocínio, isso, aí a gente cita. Cada gole é o nome. Por enquanto só o cheiro, mas o nome fica em mistério. Pronto. Porém, esse mistério terá tempo. Assim que o café patrocinar o programa, aí nós revelaremos a marca do café. Pronto, então aí vai para o 5-4-3-2. O 2 é dois cheiros que você possa identificar. O cheiro do café, o cheiro da comida que eu tô sentindo. Tô sentindo o cheiro da comida que a irmã fez. O cheiro de algum perfume. É um café regional bem... É uma pena que o senhor tá em regime. Mas eu vou comer. Vou comer pouco. Isso. Isso. É uma vezinha só, não faz mal. E o 1 é o sabor, a sensação na boca, de gosto de alguma coisa. Então você vê, o senhor veja que a gente usou os 5 sentidos. A gente usou a visão, a gente usou o tato, a gente usou a audição, a gente usou o olfato e a gente usou também o paladar. Então são 5 coisas que a gente começa a fazer como técnica, que a gente começa a desfocar da ansiedade e focar em outra coisa, e ela vai diminuindo, daqui a pouco você está normal. A gente também pode fazer uma
respiração diafragmática. A gente puxa com o nariz devagar, contando até 5, segura essa respiração 5 segundos e solta pela boca também 5 segundos. Daqui a pouco você já tá melhorzinho. Entendeu, pastor? Entendi. Eu não preciso recorrer a essas técnicas, mas elas são importantes. Eu tenho as minhas próprias. Sim, eu tenho sim. as autotécnicas. Começou a desenvolver. Na técnica própria. Na realidade, isso tá dando certo. Olha, deixa eu explicar algo. Se tratando de patologia física ou biológica, né? Não sou especialista, a gente sai improvisando. Alguém está com um desarranjo intestinal, vai tomar um chazinho de boldo, está com uma dor de cabeça, vem um analgésico, para aliviar o que está incomodando, a dor. Então, se tratando de ansiedade ou esses transtornos, o que vai aliviar? Eu deixo uma pergunta para o especialista responder. Eu já ouvi que alguém, para se aliviar da dor da ansiedade, passa a comer, com o prazer de comer, inclusive comida gostosas, né, saborosas, que aquele sabor vai aliviar a ansiedade. Existe isso? Comer para se aliviar da dor da ansiedade? Na verdade é a compulsão. É a compulsão. A gente come para compensar, mas aí começa a comer demais. Aí alivia momentaneamente a ansiedade, mas aí vai ter prejuízo a longo prazo no corpo. Que vai engordar, o colesterol vai aumentar, a pressão, a glicose, pode ter problema de diabetes, problemas cardíacos. Então, não é bom. É bom, na verdade, por exemplo, para a gente aliviar essa dor da ansiedade, a gente praticar atividade física. Uma natação, uma caminhada, uma corrida, só qualquer outra coisa que seja ligada à atividade física. Por quê, pastor? Sim. Quando a gente faz uma atividade física, a gente produz dentro do nosso corpo alguns neurohormônios, como, por exemplo, a endorfina. E a endorfina, quando ela é produzida dentro da gente, ela dá a sensação de prazer e de bem-estar. E aí, quando eu como, eu não me sinto bem, eu não fico com o bucho desse tamanho, mas está satisfeito. Atividade física, a mesma coisa. Quando você termina de fazer uma academia ou uma natação, você sente uma satisfação de ter feito. O seu corpo, ele entende que você está bem. Então é melhor eu fazer uma atividade física do que eu compulsivamente comer 3 horas da manhã quando dá ansiedade. Entendeu como é o negócio? Entendi. Vamos continuar com o tema. O programa vai ficando doce na proporção que a gente vai se aprofundando. E nós queremos, com muita honra, receber. Chegou aqui o pastor Wilter, parceiro do programa, inaugurou. Inaugurou. O pastor Wilton chegou já no finalzinho do programa. O tema hoje é ansiedade nos dias atuais. E eu trabalho no CLT, na minha atividade de CLT, 12 horas, sentado, só me movimentando para... Então, na realidade, eu tenho companheiros que trabalham no mesmo ofício, tudo de... Eita, os buchinhos. De barriguinha. Como a noite toda. Na ansiedade, para se livrar da ansiedade na atividade, 12 horas, sentado. 12 horas. Então, como eu controlei? A minha varoa contribuiu muito. Ela entrou num regime à base de 70% frutas. E eu adotei essa dieta e levo fruta em pequenas quantidades. Sim, sim. Me adaptei a ficar 12 horas no meu plantão, comendo o mínimo possível. Quando eu não tinha essa dieta, eu voltava para casa, eu levava a bolsa cheia. A bolsa ia pesada, a mochila não cabia mais, voltava pesadão, mal-estar. Hoje, levando 40% do que eu levava de alimento, lanche para 60 menos. Então, volto leve, volto me sentindo. Porque, na verdade, pastor, melhor. como a gente estava falando em uma parte aqui, a gente é constituído por três estruturas: corpo, alma e espírito. E a gente precisa cuidar dos três, né? Cuidar dos três. Então, assim, eu cuido do espírito, orando, jejuando, consagrando,
fazendo o que tem que fazer para a gente estar se fortalecendo espiritualmente. A alma, que é a mente, a gente cuida indo no profissional, como psicólogo, mas também a gente tendo um sono bom, a gente tendo uma alimentação boa, a gente praticando exercícios também, a gente cuida da mente, né? E, assim, a gente precisa parar, planejar, como a gente falou, organizar. Porque, ó, eu perdi 9 quilos. Eu perdi 9 quilos porque o médico disse, você começa a fazer uma dieta para essa glicose baixar ou vai diminuir os anos de vida, né? E eu fui na orientação do médico, que ele está ali, ele conhece, ele sabe, e a gente precisa respeitar a orientação dele. Então agora eu cuido da parte espiritual, que a gente já cuidava, né? Eu cuido da parte física, que agora estou indo para academia, perdi 9 quilos, e também da parte psicológica, né? Que aí eu vou para psicóloga também, porque o povo acha que a gente é psicólogo, não precisa de terapia. A gente precisa, porque eu cuido da mente dos outros e vou ficar com a minha doente. Não posso, né? É como o cabeleireiro, né? Barbeiro, ele corta o cabelo dos outros, mas na hora de cortar o dele, ele precisa ir tem que ter outro. Ter, né? Outro. Apesar que tem alguns que conseguem cortar o próprio cabelo. Mas eu não vou conseguir, eu mesmo ser o meu psicólogo, né? Aí algumas coisas conseguem, outras não. Outras não. Pois bem, nós estamos nos aproximando, né? do final desse programa com o presbítero psicólogo Adriano, e quem foi ponte para que esse especialista tivesse aqui foi o pastor Wilton, a quem sou muito grato. Nossos seguidores nas redes sociais estão recebendo esta palestra preventiva. Nós vamos concluir o programa com prevenção. Antes, eu quero fazer uma recomendação. Você que ainda não nos segue, o nosso programa, ele no YouTube, você localiza através do localizador @PD Mídias ou Café e Convidado. No Instagram, café.com.convidado. Aqueles que nos seguem recebem essas orientações para viver melhor. Hoje em dia, se nós não buscarmos por algum tipo de esforço vivermos melhor, é como diz a música do Zeca Pagodinho. Tem uns que estão no deixa a vida me levar. O que espera esses que deixa a vida levar vai ser problema no futuro. A prevenção, não deixar a vida levar, mas ser preventivo nas 3 áreas, né? Físico, corpo, alma e espírito. Então, nós estamos concluindo o programa. Eu abrirei espaço para que o nosso convidado deixe as suas considerações finais e conclua com prevenção, uma recomendação preventiva. E como nós já recomendamos, você que ainda não se inscreveu no Café e Convidados, ajude-nos a crescer, cresceremos juntos. E quando nós crescemos unidos, o crescimento é mais consistente. É verdade. O nosso objetivo é levar algo para você viver melhor. A minha vida é algo profetizado. Eu viverei cada dia melhor. Eu vivo dentro dessa promessa que cada dia viverei melhor, porque Jesus disse que o que nós deixarmos por amor a Ele, nós teríamos aqui 100 vezes mais, e depois aí vem o melhor, que é a vida eterna. Então, nessa esperança, a minha vida é maravilhosa. Então, é abençoada. É uma vida em abundância. Eu costumo falar que o bom não é ter prosperidade em áreas isoladas. O bom é nós vivermos uma vida abundante, abençoada por Jesus. Quando a vida é abençoada por Jesus, ela é próspera em todas as áreas da vida. Então, já falei muito, e minha esposa, que fica assistindo no outro dia e falando onde eu errei, e ela já disse que eu falo demais. É que eu falo muito pouco. Eu não tenho
convivo com muita gente que trabalha bastante, aí quando eu me solto um pouquinho do compromisso do trabalho, aí aquela compensação, aí quero conversar demais, aí o programa fica mais eu do que o convidado, e ela tá certa, mas agora vou encerrar, deixando com o senhor. O espaço é seu para as considerações finais e recomendações de prevenção. Então, na verdade, o que eu queria falar para a gente encerrar é que também, assim, a psicoterapia, ela não é mágica. Porque as pessoas vão para o consultório achando que a gente vai curar eles e eles não vão ter mais ansiedade, não vão ter mais nada, mas não é isso. Porque, na verdade, a ansiedade, ela é como se fosse uma febre emocional. E se a gente tratar só a febre emocional, vamos supor, com a medicação para antitérmico, que é a febre, a gente vai acabar com a febre, mas a infecção ainda vai estar lá. Então, a gente tem que tratar o todo, não só uma parte. Então, assim, não é mágica. Acontece, é um processo de cura, né? Leva tempo. Tem muita gente que chega no consultório que leva 3 meses para ficar melhor e a gente dá alta. Depois se encontra de 15 em 15, de um mês em um mês, e aí depois a pessoa tá livre da gente. Mas tem pessoas que demoram 6 meses, 1 ano, numa terapia, porque ainda precisa administrar, planejar, organizar. Tinha uma senhora que eu atendi ela 6 meses, ela tinha 70 anos. E quando eu disse, olha, dona fulana, a senhora vai precisar dar alta, porque a senhora já está bem e tudo. Ela disse, mas Adriano, eu gosto de vir para cá, eu gosto de você, eu gosto do cheiro do consultório. E o vínculo que ela criou comigo, precisava que ainda ela tivesse que ir ali. Eu disse, então, se a senhora quer continuar, vamos continuar. Então, assim, a psicoterapia, ela atua em 3 frentes. Consciência, história e autonomia. Então, a gente tem que trabalhar esses 3 dentro da psicoterapia, no consultório, para depois o paciente ele poder ter a alta dele. O que é que eu trago como prevenção para minimizar essa ansiedade? Que, na verdade, ela não vai acabar. Ela vai estar ali, mas a gente pode gerir as emoções e aí ela ficar controlada. Então, tenha um sono bom, coma bem, se alimente bem, né? Tenha práticas de, como é que eu posso falar, de lazer, né? Saia com a família, com os filhos, com a esposa, um dia ou outro vá comer fora, né? No cozinhe, principalmente as mulheres, as donas de casa, né? O marido precisa dar isso para elas, né? Um dia de princesa, de rainha. Ó, minha filha, hoje você não vai cozinhar não, hoje eu vou levar você para comer lá no parmegiano, né? Pega o parmegiano família, grandão, todo mundo come. Chegou, não vai ter prato para lavar, não vai ter nada, todo mundo vai descansar, de noite vai para a igreja adorar a Deus, que é outra coisa que a gente precisa também fazer, não esquecer da parte espiritual. A igreja tem o convívio social, sempre que estamos lá, a interação social também ajuda afeta, a gente, né? Quando não se tem, afeta nessa ansiedade. É preciso também ter a interação social, ou seja, dormir bem, se alimentar bem, ter momentos de lazer, hobby. Tem mulheres e tem homens também que gostam de plantar, de fazer mudinhas de planta. Tudo isso é terapêutico, para que a gente diminua essa ansiedade. E tem tantas outras coisas, como as técnicas também que a gente falou aqui. O preenchimento do tempo. O preenchimento do tempo, desse tempo ocioso, né? Porque a gente sabe que não está na Bíblia, mas o ditado popular é que a mente vazia é o quê? A oficina do diabo. E realmente a gente vê que quando a mente ela não está preenchida com coisas espirituais e tantas outras coisas, ela fica suscetível para que o inimigo ele venha lançar suas flechas. Pois é. E é isso. No resumo, é isso. E outra coisa, se precisar de um psicólogo, estou aqui, né, para atender. Eu fico muito agradecido, mas a gente não sabe amanhã. Mas... Além de psicólogo, sou psicopedagogo, também trabalho com crianças atípicas. Eu tenho o meu cotidiano... Eu recorro muito a Deus na minha oração da madrugada. Até hoje, né, eu não precisei, mas amanhã eu posso precisar. Primeiramente ele, né? O meu maior risco já passou. Foi quando eu tinha mais atividade, eu estava sobrecarregado. Sim. Eu tomava conta, às vezes, de 7 obras com 6, 7. Não eram muitos operários, mas... de vez em quando o senhor pega o carro e vai lá para Ipioca, que é uma praia deserta. Não, para Ipioca não. Eu pego a varoa...
o lugar de lazer. Quero até mandar um abraço aqui para o meu amigo, que é como um irmão, meu amigo irmão Luciano, ela em Penedo, na Foz. Na Foz do Rio São Francisco. Aí é benção, tem comida. Eu acho que é peixe assado na beira do rio. Quando o senhor for, me chame. Eu conversei, eu falando com o síndico de um prédio onde eu trabalhei, e ele disse isso, me chame. Ele foi, eu levei. Eu quero ir também. Ele de classe média foi comigo, né? E voltou maravilhado. A gente chama o pastor Wilton com a esposa dele também, né? A sogra, maravilhoso, é maravilhoso. Então, viajar é bom. E viajar indo para descansar, tomando um banho nas águas do Velho Chico, para mim é desestressante. Comendo uma peixada. Jesus, é bom demais. Eu gosto de comer. Benção. Peixada com camarão. Peixada lá é maravilhoso. O diabo tem raiva da gente porque ele não pode comer. E a gente pode, né? Ele é espírito, não come, a gente come. A gente come por ele. Massagueira, no bar do delegado, tem uma peixada, uma molho de camarão muito boa, viu? A gente tem que ir lá. Vamos marcar. É importante. A gente precisa de estar buscando essa condição. E o programa busca essa condição de estar oferecendo sempre um lanche maravilhoso para os nossos convidados. Para isso, nós estamos agariando patrocinadores. No momento, nós queremos agradecer os que nos patrocinam, que é a Barbearia Neves, Serralharia do Junho e PD Móveis Seminovos, lugar de economizar comprando o que é bom e duradouro. É PD Móveis. Quer melhores informações? Procure o gerente Elvis e ele dará aquele desconto no seu móvel de escritório, no seu móvel do quarto, da sala. É sempre lugar de economizar na PD Móveis. Nós atuamos no Jacintinho, Rua Avenida Juca Sampaio, número 18, no Jacintinho. Estamos terminando agradecendo a todos que nos assistirão. Não sabemos em que hora você vai assistir, então um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E queremos perguntar se o nosso convidado tem algo a deixar. Eu só quero agradecer a Deus, primeiramente, agradecer ao pastor Wilton, que foi a ponte, né, que eu vim, e ao pastor Erisvaldo também pela confiança. É só agradecer mesmo, gente. E é isso. E o que precisar, a gente está aqui, né, para atender, para orientar, né. Vou deixar até o meu contato, né, pastor? É isso. Nós precisamos deixar esse espaço para os convidados deixar o seu contato para ser localizado por nossos seguidores. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, é seguidor. No YouTube é inscritos. Então se inscreva, toca o sininho para receber as notificações, deixa o like, e assim você está contribuindo com um projeto que tem essa intenção, tem esse objetivo de levar um conteúdo que vai beneficiar, que vai deixar a vida melhor. Eu chego em casa, aí encontro a família assistindo aos vídeos, eu fico pensando comigo mesmo, poderia estar assistindo alguma coisa nociva, mas está assistindo o Café e Convidado, o pastor Wilton ali falando de glória, né, a glória de Deus. Então, eu pude perceber, produzir conteúdo relevante para a família é sempre bem-vindo, não é? Então, meu arroba no Instagram é @drigospel, só isso, drigospel. E o meu número do Zap, que vocês podem entrar em contato, é 9600-4540, com 82 na frente, né, que é o nosso código daqui de Alagoas. Se precisar da gente, a gente está aí para atender. Deixaremos também no rodapé do vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a todos até a próxima edição do Café e Convidado. Quem será o próximo convidado? Vamos aguardar. Está na lista o coordenador geral dos jovens, Tiago Tagner. Tá na lista. Ele disse que vinha hoje e não veio. Ele tá devendo a gente, viu? Vamos concluir. Cadê a produção? Cadê o diretor para encerrar esse programa? Tchau, Deus abençoe. Tchau.